Boa tarde, pessoal. 29/7/2020, 17h26, problemas técnicos resolvidos. Vamos voltar para a apresentação da Márcia Rapini. A Márcia, como título, o seminário da Márcia é junto com o Túlio e com o Tiago. O Túlio está com a gente. O título é Geração de Conhecimento e Pesquisa na área de Humanidades no Brasil no período recente. O que os indicadores tradicionais CTI mostram. Márcia, vontade. A sua apresentação começa de novo, por favor. Estão vendo a tela? Ainda não. Agora está entrando. Tá, gente, peço desculpas, tá? Bom, então, o objetivo desse trabalho foi exatamente tentar evidenciar a contribuição da área de humanidades, tá? Porque a gente estávamos aí com um momento turbulento de corte de recursos e a área de humanidades na mira, né? Então, é um trabalho que eu já queria ter feito há um tempo e, aproveitando esse momento, a gente escreveu ele. E aí a gente usou indicadores tradicionais, tá? Tradicionais por quê? Porque a literatura, após essa busca na literatura, ficou claro que a área precisa de outros indicadores para mensurar seus resultados. Então, o que a gente faz é tentar mensurar o esforço, os resultados e a interação da área a partir dos indicadores que existem, né? Bom, a CAPES, ela divide as 9 áreas do conhecimento em 3 colégios, né? Colégio de Humanidades, Ciências da Vida, Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar, se eu não me engano, né? Então, esse é o Colégio de Humanidades, com essas 3 áreas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, né? E aqui trazendo um pouco, da discussão teórica, né? Então, as áreas são diferentes, esse é um pouco o recado, né? Então, os resultados são diferentes, os resultados das outras áreas, eles são visualizados, concretos, né? Uma vez que eles existem, eles estão lá, né? E das ciências sociais, os resultados estão sempre em processo de reexame, mesmo que eles já tenham sido adotados pelos atores, né? E o Schwartzman, nesse texto dele, ele está dizendo isso, né? Olha, a forma na qual as concepções científicas são geradas, elaboradas e difundidas vai variar de acordo com as áreas. As áreas têm uma lógica de funcionamento e de legitimação que são diferentes. Bom, aqui eu peguei um trechinho, né? É um documento de 3 conferências que foram feitas em 94, 95 e 96, sobre o relatório do Vannevar Bush, né? Então, são vários especialistas falando do impacto, né, do relatório, de como é que foi essa difusão da ciência. E no relatório da Susan Cousins, ela está trazendo um pouquinho sobre as ciências sociais, porque ela ficou de fora, né? E aí ela conta, né, que existia um certo incômodo por parte do Vannevar Bush, né, porque ele ficou um pouco enciumado, porque já tinham que a influência da área de várias pessoas das áreas de humanas, né, no governo, né, então ele era um pouco hostil à área, né, e acabou, então, gerando esse desconforto dentro da National Science Foundation. Então, é algo que eu não sabia, né, e achei interessante entender que, desde lá do modelo linear, a gente já tinha um pouco essa separação, né? E aí, peguei um trechinho, né, do texto dela, dizendo que a marginalização das ciências sociais reflete o desejo por uma visão diferente, uma visão de um mundo técnico protegido, no qual pessoas brilhantes podem fazer descobertas de forma isolada, fora de um contexto humano, né? Bom, e aqui outros aspectos, né? Então, esse aqui é do livro do Gibbons, né? Aquele livro primeiro dele, né? Então, ele está dizendo, em relação a se tem muitas vezes a percepção de que a área de humanidades gera pouca riqueza,
né, e aí ele traz uma analogia muito ilustrativa, né, então que as humanidades seriam, né, a moeda simbólica desse mercado de chances de vida, assim como novos produtos são a moeda nesse mercado da indústria. E aqui um texto mais novo do OCDE, que já está focando de forma exclusiva na contribuição da área para a inovação, né? Então, ele traz a importância para a inovação organizacional e de marketing, e para esse conjunto de habilidades que são, né, que vão decorrer exatamente dos profissionais das áreas de humanidades. Então, é um pouco da literatura que vem tentando jogar uma luz, né, sobre essa área. Além disso, né, tem uma literatura maior que foca na importância da área para a formação de pessoal, né, e que existe uma atuação mais próxima entre a área de humanidades e o setor de serviços. Bom, então aqui, pincelando alguns pontos, né, da discussão teórica, e entrando propriamente, então, no nosso objeto, tá? Então, a gente usou os dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa para o censo 2014-2016, porque são os censos mais novos, e eram os dados que a gente tem disponível, para analisar esses três colégios, né? Então, o que a gente vê é que tem, né, ou teve nesse período um aumento do número de grupos da área de humanidades muito maior que das outras áreas, né? Bom, então foi feito um modelo multinomial com essas variáveis, né? Então, variáveis de esforço, de interação e de resultado. E foram feitos 4 modelos, né? 2 em relação à escala e em termos relativos, para inferir sobre o grupo de pesquisa e sobre a interação. Então, aqui, trazendo alguns resultados, né, a área de humanidades, como a gente mostrou lá, ela tem muito mais grupos, né, então, em termos relativos, forma muito mais pessoas, e tem uma expressiva produção técnica, né, então, esse é o principal resultado da área. Ela vai, comparativamente, ela tem um menor desempenho em relação a artigos internacionais, o que de alguma forma a gente já sabe, né, a área tem um padrão diferente de publicação, né? E em termos de interação, 32% das interações com grupos, com outras universidades e institutos de pesquisa, 35% com outras instituições e o restante com empresas, né? Então, isso é um dado importante, porque é a primeira versão, a gente tratou a cooperação de uma forma geral, né? E ao separar por esses 3 categorias de atores, deu para ver que o resultado da área é diferente, né? Então, a área é uma área que tem uma cooperação distinta, tá? Bom, então, trazendo um pouquinho dos resultados dos modelos, né? As outras áreas cooperam mais com a empresa, relativamente à de humanidades, né, que vai cooperar com outros atores, e aí tem já uma literatura que vem discutindo isso, né, é uma área que consegue captar eles chamam dessas demandas fragmentadas, demandas marginalizadas, demandas que não se concretam por canais de mercado ou canais comerciais, né, então é uma área que tem a capacidade de captar essas demandas da sociedade no mercado, tá? Então, nas variáveis de intensidade, as variáveis de formação, né, de formação de pessoal, a área se destaca. Em relação aos canais que a área utiliza, né, então, é de forma preponderante através do canal serviços,
né, que é consultoria e treinamento de pessoal, e ao passo que o canal comercial, né, que é, na verdade, a gente está usando aqui aquela classificação da Valéria e da Gabriela do Trenit, né, então canal comercial que é transferência de tecnologia, mais usado pelas outras áreas, e em relação à forma de remunerar, né, a área, ela é mais remunerada através de conhecimento tácito, risco e outros tipos de remuneração. Ou seja, ela tem menos remuneração através das empresas, o que é explicado pelo padrão de cooperação. Então, é uma área que vai depender mais do financiamento público, né? Bom, então, caminhando já para as considerações finais, o que a área apresentou de padrão distinto, né? Então, é uma área que forma muitas pessoas, né, pelo próprio volume de grupos. Ela tem o resultado se dá de forma preponderante através da produção técnica, né, que, inclusive, tem um trabalho recente do CGE que mostra isso, né, que produção técnica é um resultado dessa área, e é uma área que tem essa cooperação internacional, né, mais intensa, né, assim, se destacou em relação aos outros colégios, não a publicação de artigos, mas as parcerias internacionais. Os canais de troca de conhecimento são esses canais consultoria e treinamento, né, que muitas vezes vão ser captados através do que a gente chama de extensão, né, só que a gente sabe que os dados de extensão, eles não são valorizados, né, eles não fazem parte da métrica convencional da CTI, né, então isso fica um pouco submensurado, né, e a importância do financiamento público, né, porque é uma área que vai cooperar menos com a empresa e vai cooperar com outros atores com menor capacidade de remuneração. Então, a área tem um padrão distinto de cooperação, então não se pode esperar que ela vá cooperar com empresas como as outras áreas, né? Mas ela tem, né, como a literatura demonstra, ela tem um papel diferente na inovação, e a formação né, a grande formação de pessoas demonstra esse potencial, né, para a inovação, né? E o último ponto, né, que eu acho que é uma mensagem que a gente reforça muito no trabalho, é que a área tem um padrão distinto, né, e que mais ela né, ela tem seus resultados mensurados pelas métricas que são utilizadas pelas outras áreas e que são bem aderentes aos resultados das outras áreas, né. Então, enquanto a área continuar a ser mensurada dessa forma, ela não vai ter o seu valor e o seu impacto devidamente mensurado, né? Então, é preciso rever um pouco como mensurar os resultados dessa área. E, por fim, a agenda de pesquisa, né, quais são os próximos passos? Primeiro, ampliar essa análise para os outros censos, né, pode ser algo que a gente amplie um pouco. A gente sabe que para os outros censos há menos empresas, quer dizer, há mais empresas e menos dos outros atores, mas pode ser que seja interessante, né? E o segundo ponto, né, é separar aquele conjunto de empresas, indústria e serviços, né, porque tem toda uma literatura que mostra que as áreas, a humanidade teria uma atuação maior na área de serviços. Então, vale a pena tentar separar dentro de empresas, serviços, indústria, para ver se realmente a gente tem um padrão diferenciado dessa área, tá? Bom, então é isso. Obrigada. Deixa eu... Vocês me escutaram dessa vez, né? Agora sim. Ai, gente, peço desculpas. Hoje não teve criança, mas teve cachorro, né, Renato? Não, tranquilo. Obrigado, Márcia. Obrigado pela apresentação. Pessoal, o debate é aberto. Quem tiver perguntas para fazer,
Para a Márcia, à vontade. Márcia, desde logo eu passei lá no chat um texto que não está citado, um texto de vocês, aquele Pablo Deste, que ele fala exatamente de interações de universidade e empresa na área de humanidades e sociais, tá? Passei para você a referência aí no chat, se você quiser eu mando depois de novo. Tá, obrigada, Renato. E aí, você vai falar? Vou. Muito legal a sua apresentação, Márcia. Quando a gente está olhando para a interação universidade-empresa, a partir das áreas mais duras, digamos assim, né? Uma das conclusões na comparação internacional também é de que a interação também é condicionada pela estrutura produtiva, né? Olhando ali, principalmente no caso da indústria. Agora, uma curiosidade, como a gente tenta tratar de maneira razoavelmente uniforme essas áreas STEM, né, digamos globalmente, olhando agora para as áreas, para as humanidades, de novo pensando em perspectiva internacional. Então, seriam duas perguntas. Se vocês têm alguns outros insights sobre as diferenças, se há diferentes padrões de comportamento internacional, até porque a área de humanidades parece ser mais sensível ao contexto, né, de cada país. E o segundo ponto que eu acho que eu tenho mais curiosidade a forma com que essas áreas de humanidades são distribuídas dentro da estrutura universitária. Por exemplo, aqui a gente tem mais ênfase sei lá, algumas áreas de humanidades diferentes do que outras áreas em outros países. Isso influencia o tipo, a quantidade, aqueles 3 blocos lá que vocês identificaram no modelo? Seria uma lógica de estrutura também, mas fazendo o caminho inverso. Márcia, se você quiser responder, tem uma pergunta do Daniel no chat também, que é sobre a base de dados utilizada. Tá, Daniel, não, a gente usou... Marina também, se quiser juntar tudo. A gente usou microdados, tá? Os dados ao nível do grupo de pesquisa. A gente já tem esse banco de dados, então a gente usa eles, tá? Quanto à pergunta do Diegues, ótimas perguntas. Enfim, a gente já sabe que realmente depende do padrão com empresas, então eu acho que você está correto nisso, né? Então, isso já está claro. Mas eu acho que o ponto que também a gente... Bom, pelo menos é o que eu vejo aqui na FMG, é porque a gente tem um NIT que tem uma política clara para grupos dessa área, né? E as áreas de humanidades, elas se sentem fora dessa política de inovação do NIT, né? É um pouco isso, porque eu não tenho patente, eu não tenho nada que pode ser protegido, né? Então, assim... É como que se essas áreas de humanidades, elas se sentem fora dessa política de inovação, né, porque o NIT tem claramente, quer dizer, os NITs atuais têm claramente uma política ainda voltada muito na ideia do modelo linear, né? Então eu acho assim, então o primeiro ponto é isso, a área pode contribuir para a inovação de outras formas, né, que não é essa aqui, né, e todo mundo que não está ali se sente fora, né, da política do NIT. Então, isso é um debate que eu tenho feito muito com esse NIT, né? Todo mundo que não está aqui se sente fora. Como é que você traz a comunidade para essa discussão da inovação, né? Então, acho que... e esse aspecto de que a área vai ter, muitas vezes, cooperação ou vai contribuir de outra forma é algo que pode ser mensurado, né? Pode ser... Então, enfim. Eu acho que o ponto que você trouxe sobre como as áreas se organizam pode ser um ponto que a gente possa investigar num próximo trabalho, Diegues. A gente não pensou nisso porque primeiro passo que a gente deu para a área, tá?
mas eu acho que sim, que vai dar diferença. Eu acho que faz todo sentido a gente ter lógicas distintas, sim. E, assim, algo que eu estou tentando aqui na UFMG, porque é tentar os dados de extensão, tá? Porque eu acho que, porque a gente está usando os dados do diretório, porque é os dados que eu tenho, mas os dados do diretório, do grupo de pesquisa, ele não foi feito para captar a cooperação, essas outras coisas que não são aqueles quadradinhos, né? Então, eu estou captando pelo diretório uma interação que não foi feita para captar aquilo. Então, eu imagino, entendeu? Então, assim, eu estou captando um pedacinho, né? Então, eu estou em conversa com a Pró-Reitoria para ver se eu consigo pegar os dados de extensão da UFMG para ver como que a gente consegue enxergar essa área de humanidades melhor, porque eu acho que nos dados de extensão ela vai aparecer, e não no dado de grupo de pesquisa, concordo? Grupo de pesquisa respondendo a pesquisa, né? Eu estava até pensando aqui, com o que eu aprendi dos trabalhos de vocês, do grande grupo, né? Me corrija se eu estiver errado, mas olhando para as áreas mais duras, assim, grosso modo, elas são áreas instrumento, né? Então, você ser transversal é muito mais fácil de captar, entre aspas, a partir do diretório de pesquisa, do que quando eu estou olhando para humanidades, que em geral são áreas fins. Então, se eu olho para instrumento, se eu pegar algo transversalzão, o padrão não sei se vai mudar tanto. A engenharia, matemática, etc. Tudo bem, tem uma mudança setorial, né? Mas eles penetram outras atividades. Agora, humanidades, como você colocou, né? Talvez o fim daquela determinada área é um fim diferente, que talvez pela extensão seja captado muito melhor do que um fim transversal, né? Você pensando alto aqui no debate. Bom, já respondendo a Marina, eu acho que sim, Marina. Acho que estudos qualitativos vão ajudar, né? Por isso que eu estou querendo esses dados de extensão, né? E o ponto, Diego, só para falar de novo que eu já falei, a área tem muitas especificidades e a gente conseguiu enxergar alguma coisa com DGP. Ou seja, se você criar uma forma bacana, você vai enxergar o que ela realmente contribui, entendeu? Por um instrumento que não foi criado para ela e que usa indicadores de outra área, a gente enxergou alguma coisa, se você criar um instrumento adequado, você vai conseguir inferir a contribuição da área, né? Essa é um pouco a nossa mensagem, porque o indicador não foi para isso, né? Renata, tem uma da Rosa ou você quer... Pode responder. O trabalho é oportuno para a discussão atual sobre a distribuição de bolsas. Exatamente, Rosa, a gente fez esse trabalho para isso, tá? O Túlio, inclusive, Túlio falou que ele tinha que sair, ele saiu, ele escreveu uma coisa de jornal, né? Enfim, o Túlio é a pessoa do marketing, né? E publicou, e vários jornalistas vieram em cima da gente querendo fazer entrevista, enfim, a própria UFMG, né, assim, o trabalho foi para isso, tá? O trabalho foi para tentar mostrar, olha, não é bem isso, mas como eu disse, a base de dados não é a melhor base, tá? Então, mas a ideia era exatamente isso, né? Salvar a nossa área. Marina, a Marina pode falar. Oi, gente, tudo bem? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Marina, está baixo. Está baixo? Porque provavelmente o microfone que está acionado... Se você falar mais perto do microfone, acho que já resolve. Uhum. Vê se melhorou. Não? Tá ótimo. Vou trocar o microfone, aí eu já volto. Não, melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Agora funcionou? Não, era só porque essa coisa que a Márcia estava comentando sobre os nichos, né, das ciências humanas ou das humanidades estarem excluídas dessas políticas, isso é muito sério, assim, de uma forma, né, porque talvez faltem como se fossem grupos híbridos que consigam falar diversas línguas, assim, tanto das humanidades quanto as línguas mais das ciências exatas, para conseguir fazer esse tipo de interação.
Então, às vezes, o que pode talvez compor também uma parte dessa agenda de pesquisa seja exatamente identificar essas possibilidades de grupos que estão trabalhando nessa articulação de ciências mais pesadas, mais hard science, com as ciências mais softs, de uma forma geral. Então, assim, talvez aqui no Brasil tenha alguns exemplos, né, e talvez esses grupos já estejam sendo foco de interação desses pesquisadores das humanidades. Assim, construir essa ponte, né, com esses grupos mais híbridos, talvez seja o passo que falte, assim, para intercalar tanto as humanidades, quanto também encontrar uma área que as humanidades possam, de fato, contribuir para esses outros nichos, para que as discussões não fiquem só no macro, e elas consigam, de fato, trazer coisas que os nichos consigam aproveitar de forma mais pragmática, digamos assim. Acho que seria esse o meu comentário. Obrigado, Marina. Márcia, tem umas observações. Posso fazer? Sim, pode. Bom, eu confesso que eu não sei dizer por que as comunidades assim, sociais, elas são desprivilegiadas em toda a estrutura acadêmica, certo? Então, acho que não é só no modelo linear, mas no trabalho de Stokes, lá do quadrante de Pasteur, ele faz uma referência, o Ciências Sem Fronteiras no Brasil, ele tirou as ciências sociais aplicadas e as humanidades. Então, eu não sei por que razão, tá? E eu acho que, e algumas experiências de catch-up, inclusive algumas experiências de catch-up que a gente gosta muito, né, que a gente fica citando, fica ressaltando, né, como a Coreia, tá? O que eles fizeram na Coreia foi canalizar quase todos os recursos da universidade, da pesquisa pública para as áreas duras, tá? Em detrimento às áreas das áreas de humanas e ciências sociais. Tá? Então, eu confesso que eu não sei dizer por que isso aconteceu, quais as razões históricas, etc. Tá? Talvez se a gente tivesse algum cientista, sociólogo da ciência aqui, né? Um sociólogo da ciência, um antropólogo da ciência, certo? Talvez ele nos ajudasse a entender esse ponto. Tá? Agora, eu não tenho dúvida que as verbas que são destinadas para esse tipo de estudo, historicamente, estudos dessas áreas, historicamente, eles sempre receberam menos verbas. E eu acho que isso tem um efeito deletério sobre o desenvolvimento da pesquisa nessas áreas. Então, por exemplo, a gente desenvolveu laboratórios de física, laboratórios de computação, um monte de coisa. Mas a gente não desenvolveu laboratórios de simulação na área de humanidades, na área de ciências sociais, certo? Porque é impossível? Não sei se é impossível, tá certo? Eu tenho dúvida, eu tenho receio que não seja impossível, mas que o baixo avanço metodológico também é um resultado desse processo. E mesmo acesso à base de dados, tá certo? Mas aí é um problema muito nosso, né? Porque as bases de dados em estudos, não que eu discorde do que a Marina disse, eu concordo, tá? E eu não acho que são coisas conflitantes, né? Você fazer estudos mais quantitativos, estudos mais qualitativos, ao contrário, são coisas absolutamente complementares. Mas tem uma grande dificuldade de acesso aos dados, né? De acesso, de produção de dados, inclusive, né? Porque a gente tem mais dificuldade, a gente vê, por exemplo, muitos desses estudos, eles avançaram mais nessa área, avançaram mais na área, digamos, mais hard, né, mais quantitativa, a partir das que as bases de dados começaram a aparecer, tá? Então, enfim, não é nenhuma pergunta, Márcia, é só um comentário, né? E aí, do ponto de vista das interações, eu acho que, dada toda essa situação, né, esse cenário que nós estamos,
que a gente percebe, inclusive por sofrer, né, nesse cenário, todos nós aqui, quase todos nós, somos ou estamos em áreas de ciências sociais aplicadas, a gente tem mais dificuldade de estabelecer nossos trabalhos de pesquisa, né, do que outras áreas, né? Então, nesse sentido, o que vai aparecer? Vai aparecer muita consultoria, tá? Provavelmente aparecer muito treinamento, tá? E muito, em grande parte, isso associado a quê? A algumas áreas das ciências sociais, acho que mesmo dentro das ciências sociais, mas isso acontece em qualquer área, tá? Mesmo dentro das ciências sociais, vão ter áreas mais ativas, no termo do ponto de vista da interação, e outras menos ativas, tá? E, especialmente, acho que tem uma contribuição importante aí que pode ser dada no campo das políticas públicas, né? Especialmente da nossa parte, tá? É muito comum, tá certo? Para o bem e para o mal, tá certo? Que os ministérios, não só no Brasil, os ministérios de economia, de planejamento, de infraestrutura, sejam ocupadas por gente que é oriundo dessas áreas de educação, né, que são oriundos dessas áreas de humanidades e ciências sociais aplicadas. Tá? Então, acho que tem um campo aí, mas acho que tem uma raiz histórica aí que a gente não vai conseguir resolver, né? Mas eu acho que é importante, no mínimo, que isso seja objeto de alguma resposta, pelo menos da nossa parte. Tá? Só um comentário, Márcia, não se sinta obrigada a responder. Inclusive, acho que porque tem uma... Acho que o Daniel quer falar. Fala, Daniel. Boa noite a todos. Não, é só um comentário complementando aquilo que o Renato acabou de falar, com relação à redução das verbas para a área de humanidades. O que me chama a atenção é que, quando eu fiz um levantamento sobre o crescimento e evolução da pós-graduação no Brasil nas últimas 2 ou 3 décadas, chama a atenção que o país, a gente tem uma evolução maior dos cursos de área de humanidades, ciências sociais e administração, direito e afins, do que das outras áreas. Esse é um movimento que acontece, a gente verifica o contrário daquilo que foi verificado nos países da OCDE, em que as áreas de STEM cresceram mais. Então, quer dizer, parece que a gente tem... parece que o movimento é duplo, né? Você tem crescimento do número de pesquisadores ou cientistas e, por outro lado, menos financiamento. E isso, inevitavelmente, vai levar a queda na produtividade, queda na qualidade da pesquisa, né? Acho que um outro ponto histórico interessante também, eu me lembro de ter visto uma vez o histórico da SBPC, em que eles resistiram muito para liberar ou para permitir a participação das áreas de humanidades dentro deles, né, dentro da corporação, por definição, dos cientistas. Eu só acho que eu tenho uma divergência aí do que o Renato falou e que também me transpareceu um pouco no seu trabalho, Márcia. Assim, realmente, eu ainda fico muito incomodado a gente não conseguir ter uma métrica apropriada para contabilizar contribuições da área de humanidades. Assim, o Renato mencionou participação em políticas públicas ou participação em ministérios. Eu concordo e gosto de tudo isso, mas me parece que isso é mais treinamento e não pesquisa. Eu ainda não consigo, consegui vislumbrar indicadores de impacto da pesquisa em humanidades para desenvolvimento, crescimento, o que quer que seja, e eu entendo que esse seu trabalho é um excelente ponto de partida para isso. Obrigado. Tem mais perguntas, comentários, né? Tem os comentários do Diegues. Uhum. Eu concordo. Os comentários são mais gerais, assim, de quem não tem a formação ampla em sociologia da ciência, claro, tal, né? Mas me parece que vai nessa esfera um pouco mais ampla da instrumentalização de tudo na vida, né? Inclusive do conhecimento, né? Sim.
Tem um artigo publicado na RBI, Renato, do Schwartzman. Sim. E nele ele fala que o principal demandante, eu não vou me recordar direito das ciências sociais, é o governo, né? Então, enfim, então, que é isso, né? Você tem para onde que você vai, né? Bom, assim, eu acho que eu concordo com vocês, né? Eu acho que são pontos importantes, né? Não é que eu queira defender que a área tem que continuar crescendo, porque realmente a área cresceu muito, tem muita gente sendo formada. É um reflexo, eu acho, que das instituições privadas, né, que criam esses cursos que são menos caros, né, para serem criados. Então, enfim, a gente tem realmente muita gente formada, né. Eu acho que o ponto não é que defender isso, né, mas defender que, como foi trazido pelo Daniel, a gente precisa de uma métrica adequada para avaliar a área, né, assim, como é que ela contribui, qual que é a sua importância, né. Então, e essa questão, né, de que não adianta a gente ter um artefato, né, um procedimento tecnológico fora do contexto, né, eu acho que é daí que vem essa contribuição das ciências sociais, né, então me recordo que quando estávamos no início da pandemia, uma professora da demografia do CDPLAR, ela deu uma entrevista, ela falou, olha, isolamento social no Brasil não vai resolver. Ela falou, por quê? Porque muitos dos nossos idosos não vivem sozinhos, né? Então, assim, isso é um exemplo de que, olha, se você pega uma coisa e traz para um contexto e ignora o contexto, as características locais, enfim, aquilo não vai ter um resultado, né? Então, e nisso a gente tem essa possibilidade de aproximação que é relevante, mas que muitas vezes fica de lado, né? Então, acho que dentro do que a Marina trouxe, né, como é que a gente aproxima as áreas, né, das áreas mais que contribuem de uma forma direta, né, que o Diegues colocou ali, como para tentar, então, gerar melhorias, né, inovações mais aderentes, né, eu acho que essa seria uma proposta viável, né, de se pensar. É quase, Renato, eu estava pensando, a gente não teria um quadrante de Pasteur da área de humanidades. Ah, sim. É possível. Áreas que são, né, que vão querer só pesquisar por si, que vão ficar elas por elas, né, então eu estou fazendo uma pesquisa de mestrado que é para adicionar um parâmetro no modelo pós-keynesiano. Pronto, é isso, né? E eu vou ter aquelas que vão estar na fronteira mais com as questões práticas aplicadas, né? Eu tenho pensado nesse quadrante, sabe, da área de humanidades, que seria algo que a gente possa pensar, né? Pessoal, mas é isso, acho que queria agradecer. Mas Márcia, deixa eu, antes de você, eu acho que uma coisa que o Daniel falou, eu acho que é importante, tá? Eu queria reforçar. Eu acho que talvez seja o fato de a gente tenha sido, meia culpa também, né? Tenha sido incapaz de estabelecer métricas de avaliação do impacto da pesquisa em ciências sociais humanas. Certo? Que essas métricas são bastante mais bem desenvolvidas em outros setores do que na área de ciências sociais humanas. Tá? E aí o cara fala, ó, eu apresentei isso, e vocês apresentaram, veja bem, dá. Então aí a gente perde os debates, a gente, né? Os defensores, né, nas ciências sociais humanas, porque eu não sei, eu hoje à tarde participei de um dos fóruns onde eu vejo, de um fórum aqui na Unicamp, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa, onde eu vejo essa disputa entre as aparecer com bastante recorrência, tá? Bastante recorrência, tá? Cada um defendendo a sua, tal, né? Então, nesse sentido, por isso que eu acho que é importante você pensar em desenvolver, em avançar no desenvolvimento de métricas, e essas métricas nos permitirem dizer de um modo mais claro, um modo mais eficaz, quais são os resultados e os impactos desse tipo de pesquisa, né? É isso. Não só métricas, né?
Desculpe, Márcia, perdão, mas Vou falar. não são métricas como narrativas de causalidade também, né, Renato? Sim. Você tem que explicar o porquê e estabelecer causalidade. Mas desculpa, Márcia, só não queria perder o gancho. Não, é isso mesmo. E aí as métricas vão ser diferentes em relação às... Porque mesmo humanidades é um monte de coisa, né? Sim. Então, acho que é isso. Né? Bom, Renato, eu vou só agradecer. Eu acho que para a gente foi muito bacana, né? O Túlio e o Thiago não puderam ficar até o final, mas é muito bacana poder apresentar, né? Que é um trabalho que a gente, né, assim, estamos iniciando e que é relevante, né? Eu acho que é isso. Assim, precisamos começar a pensar nisso, nos movimentar, porque senão a gente nunca vai ter o que dizer quando a gente for exprimido, né? Não? A reunião da Pró-Reitoria de Pesquisa. Mas o que vocês fazem, né? Então, enfim, é um esforço que precisa ser feito, né? Bom, então é isso, acho que eu queria agradecer, né, parabenizar por esse espaço, né, super bacana de debate, para a gente trazer textos em andamento, acho que queria só valorizar e agradecer demais. Bom. Obrigado, Márcia, obrigado pela sua presença, participação, agradeço a participação de todo mundo. Na semana que vem, pessoal, o Cássio não está aqui hoje, eu acho que ele também está sentindo, Márcia, que você mencionou que ele vão começar as aulas nas próximas semanas, né? Então, eu quero agradecer a presença de todos. Em alguns dias o vídeo sobe lá para o YouTube, tá, pessoal? E na semana que vem o Cássio apresenta, tá? Qual que é o tema? Hã? Qual que é o tema? Não sabe. Provavelmente alguma coisa na área de petróleo e gás, tá? Que é o tema de pesquisa principal do Cássio. E depois Vanessa, obrigado, né? Isso, depois Vanessa. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Até quarta que vem.